OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezado colega, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui no programa da Ordem dos Economistas do Brasil, a TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com meu querido amigo, o professor Hélio Zilberstein, que é professor sênior da FEA USP. Professor Hélio, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Manolo, se me permite chamar pelo apelido carinhoso que você tem na FEA, dos seus amigos da FEA. Para mim é um prazer. Eu sou freguês antigo da ordem desse programa e é sempre uma enorme alegria voltar para bater um papo com os nossos amigos e colegas economistas. A verdade, professor Hélio, é que quando nós queremos tratar do mercado de trabalho, temos que pegar os economistas renomados, que é seu caso, especialista no mercado de trabalho. E falando no mercado de trabalho, Hélio, o governo tem tomado um conjunto de medidas que caminham na direção correta, principalmente nesse momento da pandemia do coronavírus. A intenção é preservar o máximo possível o trabalhador neste momento tão difícil que estamos passando. Você faria uma gentileza para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, enumerar essas medidas que o governo está tomando? Claro, com muito prazer. O governo começou timidamente. Ele fez uma medida provisória 927 que previa a suspensão do contrato de trabalho e o financiamento da folha para as empresas que quisessem reduzir salário e jornada. Mas a suspensão do contrato não iria trazer nenhum aporte do governo. E a redução do salário e da jornada também nenhum aporte. A única coisa que o governo iria fazer ia disponibilizar recurso via BNDES e setor bancário para fazer empréstimo em condições muito favoráveis para as empresas financiarem a folha. Foi uma grita geral, porque a trombada que nós estamos levando com esse coronavírus é muito grande, não é uma raspadinha no paralama, foi uma trombada. Então o governo rapidamente reconheceu a timidez da medida inicial e veio com duas novas medidas. A primeira delas com foco na CLT, que é a 936. E essa medida 936, ela é bastante ambiciosa, ela é muito grande. O que ela faz? Ela permite que a empresa reduza ou suspenda o contrato de trabalho. E o governo, nesse caso, entra com um benefício para o trabalhador equivalente ao seguro-desemprego dele. E não é seguro-desemprego, porque isso vem do Tesouro. Quer dizer, se daqui 6 meses esse trabalhador está desempregado, ele tem direito ao seguro-desemprego. Então o governo está amparando a empresa que quiser suspender o contrato de trabalho. Uma empresa que não tem condições de operar, porque lida com o público, ou é da área do turismo, que isso tudo parou mesmo, então ela suspende o contrato de trabalho e os seus trabalhadores ganham o seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, o valor máximo é R$ 1.800. Então, você veja que as pessoas que ganham até 2.000, mesmo 3.000, vão ter uma grande parte, se não toda a renda mantida com essa medida. A outra parte é a empresa poder também reduzir os salários e a jornada, e o governo entra com um complemento também com dinheiro do Tesouro e um complemento equivalente do seguro-desemprego. A outra parte, que é a parte da redução do salário e redução da jornada, também tem um aporte significativo do governo. Então, veja, por exemplo, a empresa reduz o salário e a jornada em 50%. Então, o trabalhador vai ficar com 50% do salário que ele tinha.
E o governo entra com 50% do seguro-desemprego que ele teria. Também vai preservar uma grande parte da renda para a base da pirâmide. Então, essas são as duas medidas para o setor formal da economia, CLT. E uma medida muito audaciosa, embora o valor seja pequeno, mas ela é muito grande, é o voucher Corona, né? Então, os trabalhadores informais, ou então os microempreendedores, eles têm direito a ganhar R$600. E o governo foi muito ágil e rapidamente resolveu a questão do cadastro, e esse dinheiro está chegando já na conta bancária desse setor aqui. Então, são medidas com uma potência muito grande e elas vão dar condição para as empresas continuarem operando e para o trabalhador continuar a ser um consumidor, né? Porque o que o governo quer, ele quer preservar o emprego, evidentemente, tem um lado social e principalmente foco na base da pirâmide, mas ele tem uma preocupação macroeconômica, porque se o trabalhador tiver renda, ele vai continuar comprando e a economia continua gerando. Claro que vai haver uma redução, vai haver uma perda no nosso PIB esse ano, mas isso vai ser minimizado com essas duas medidas bastante agressivas. Foram surpreendentes. O governo mudou rapidamente de ideia e partiu para um conjunto de medidas que estão entre as mais ousadas do que a gente tem visto. Quer dizer, a intenção, então, foi no caminho certo. Absolutamente certo, absolutamente correto. E eu diria, Manolo, que ela foi surpreendente. Essa equipe que está no Ministério da Economia é de uma qualidade excepcional. O governo já fez lá atrás, em outras administrações, legislação nessa área. O layoff, lá da época do Fernando Henrique, o PPE, que era o programa para reduzir jornada e reduzir salário, mas esses nunca pegaram, porque eram complicados, porque eles envolviam negociação com o sindicato, uma burocracia, tinha que registrar. Essa vez o governo percebeu que não podia ser assim, tinha que ser simples, direto, rápido. E eles montaram um conjunto de medidas que fica em pé e já está sendo operado. Então, é para a gente elogiar mesmo a rapidez e a ambição desse programa. Nós estamos presenciando nesse momento, né, Hélio, uma transferência fantástica de renda para as classes menos favorecidas, que também a sociedade como um todo está muito solidária com essas classes de renda menos favorecidas. Estamos vendo na televisão, em favelas, pessoas levando alimentos, levando marmitas, levando cestas básicas. Está havendo uma mudança muito positiva do ponto de vista da solidariedade humana também para com os menos favorecidos. E eu e você estamos muito satisfeitos com este papel do Estado. É este o papel efetivo do Estado, amparar os cidadãos em momentos tão difíceis como este que nós estamos passando, não é verdade? Isso não implica numa mudança do paradigma. É que nós estamos numa situação que é parecida com uma guerra. Aí na guerra é o Estado que tem que sustentar mesmo, evidente. Eu só fico pensando, Manolo, você veja que essa solidariedade, ela brota tanto das pessoas mais humildes, que se ajudam, como das empresas mais prósperas, que estão doando, estão ajudando, estão distribuindo. E eu fico imaginando, Manolo, se a gente tivesse uma liderança um pouco mais lúcida, o que não seria esse país? Não é? Uma liderança que puxasse, que orientasse essa solidariedade que está sendo espontânea, né? Mas a nossa liderança fica procurando dificuldades que não existem, não é? E fica brigando com ou escolhendo brigas que não valem a pena. Hélio,
A eficácia dessas medidas, é claro, vai depender do time, né, do tempo em que vai durar essa pandemia. Elas estão previstas para 3 meses, né? Mas também nós esperamos que o pico dessa pandemia, de fato, seja o mês, final desse mês, de abril, meados de maio, e que o tempo seja o mais curto possível, para que essas medidas se tornem extremamente eficazes, cheguem nas pessoas, já está chegando o dinheiro, e, de fato, a economia possa se reativar um pouco mais lá na frente, em setembro, provavelmente, agindo de uma maneira mais lenta, mas voltando, não como era antes, mas voltando o nível de atividade do emprego a ter a sua, digamos, a sua força, mostrando sua força, para que a gente olhe lá na frente, para trás e diga, graças a Deus, tudo isso já passou. Pena que muita gente está ficando no meio do caminho, não é verdade? É verdade, é verdade. Agora, o tamanho dessas medidas é impressionante, Manolo. Eu fiz minhas contas aqui e esse aporte do governo vai equivaler mais ou menos a 40% da massa mensal de rendimento. Quer dizer, todo mês o governo vai estar aportando um recurso que equivale a 40% da renda dos seletistas e dos informantes. 40%. Em 3 meses, o governo vai ter aportado 1,1 folhas. Em 3 meses. Isso não é pouco. E principalmente se você pensar que essa folha está indo para a base. Né? Então, é um programa enorme. E se a coisa durar mais, o governo vai poder prorrogar mais 1 mês, mais 2 meses. Mas a gente espera que com essa potência e com a queda do espalhamento desse vírus, dentro de 3 meses a gente já esteja começando a se recompor. E a gente precisa lembrar que o governo fez mais coisas ainda, mesmo na área trabalhista. Ele facilitou o acordo de antecipação de férias individuais, facilitou a montagem de banco de horas, quer dizer, a empresa dispensa e depois o trabalhador repõe lá na frente. Ele colocou uma série de medidas, o teletrabalho, o home office, ficou mais simples. Quer dizer, todo esse conjunto de medidas, eles são é um conjunto de políticas fáceis de operacionalizar. Então é de tirar o chapéu mesmo, sem falar na transferência do fundo do PIS/PASEP, que era um fundo que ninguém usa, e esse dinheiro veio para as contas do fundo de garantia. E agora cada brasileiro da CLT, o que tem a conta, vai poder sacar, além de tudo, um salário mínimo. Não é pouco. Não é? É verdade. Então, o conjunto é uma transferência maciça de renda que vai ajudar a sustentar a demanda e vai contribuir muito para evitar um crescimento muito grande do desemprego. Hélio, vamos continuar daqui a um segundinho. Aguarde, já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezado economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer tê-los aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com meu querido professor Hélio Zilberstein, um especialista no mercado de trabalho. Professor Hélio, gostei muito do panorama que você traçou sobre as medidas que o governo brasileiro tem tomado para minimizar os efeitos da crise junto aos trabalhadores formais e informais e também junto às pessoas de menor nível de renda que nós temos em nosso querido país.
Mas algumas medidas estão sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal, principalmente aquela medida em que trata da redução da carga de hora, carga horária, embora, a meu ver, ela tenha uma compensação também com a jornada de trabalho. O que está pegando aí, Hélio? Porque me parece que existe digamos, uma base jurídica na própria CLT. Qual é a reclamação do pessoal que representa os trabalhadores aí? Manolo, a base jurídica que existe é na própria Constituição, né? O que tá pegando aqui? A medida provisória estabeleceu que a empresa pode reduzir salário e jornada mediante isso e suspender o contrato também, o contrato de trabalho, mediante acordo individual. E, de fato, essa parte da medida provisória ela é polêmica. Por que ela é polêmica? Porque o artigo que trata dos direitos sociais, que é o artigo 6º da Constituição, desculpem, é o artigo 7º da Constituição, ele tem um artigo, um inciso 6º, que diz assim: o trabalhador tem direito à irredutibilidade do salário, ou seja, não pode reduzir o salário. Só que depois tem uma vírgula, salvo negociação coletiva. Então, a negociação coletiva permite que o salário seja reduzido. A negociação coletiva permite isso. Aí vem o governo com a medida provisória e diz: olha, nós vamos fazer a redução ou a suspensão com acordo individual. Aí há várias arguições de inconstitucionalidade, inclusive de deputados que se alinham com os sindicatos, com os trabalhadores, que dizem que querem defender os trabalhadores e entraram com uma arguição de inconstitucionalidade. O governo argumenta que não é inconstitucional, porque não está havendo uma redução do salário hora. O salário hora não está sendo reduzido. Se você reduz a jornada, você vai reduzir o salário porque você está trabalhando menos, né? E, na verdade, como nós vimos na primeira parte, o salário hora está sendo elevado, porque o trabalhador vai trabalhar menos, ele vai receber, principalmente quem ganha até os 3 salários mínimos, ele vai receber praticamente a mesma renda, né? Está havendo um aumento na renda horária do trabalhador. Então, com um pouco de boa vontade, você poderia interpretar a Constituição, dada a urgência, dado o estado de calamidade, de emergência, e essas coisas precisam ser feitas rapidamente, você poderia interpretar a Constituição e dizer: não há inconstitucionalidade. Mesmo porque são medidas transitórias, né? Então, é perfeitamente defensável essa posição do governo na questão do acordo individual. Infelizmente, o relator, que foi o ministro Lewandowski, ele concordou e aceitou a liminar. Ele barrou esses acordos. E foi um rebuliço, porque a gente já estava uma semana com empresas fazendo esses acordos, uma insegurança jurídica enorme. E aqui a gente tem que lamentar o seguinte: esse mesmo ministro, o ministro Lewandowski, mostrou que ele é uma pessoa extremamente criativa no passado. Eu acho que todos nós nos lembramos que na votação do impeachment da presidente Dilma, ele foi criativo na interpretação da Constituição, né? A Constituição era muito clara: o presidente que é impedido, ele perde o mandato e perde os direitos políticos. E ele conseguiu interpretar e separou as duas coisas, e a Dilma só perdeu o mandato. Continuou com os direitos políticos. Olha que criatividade, né? Ele conseguiu um jeito. Ele podia ter tido a mesma criatividade agora, né? Mas não teve. Acontece que a grita foi tão grande, que ele recuou, porque a Advocacia Geral da União entrou com um recurso, aí ele conheceu o recurso e voltou atrás. E disse: não, esses acordos são válidos, está tudo certo. Só que ficou uma coisa... Quando nós estamos gravando esse programa, a gente está aguardando
uma definição do pleno do STF. E a grande expectativa é que o STF, o pleno, vai derrubar essa liminar e nós vamos ter plena legitimidade para o acordo individual transitório, né? E isso vai ser uma coisa muito boa. O governo já anunciou que ele já tem mais de 1 milhão de acordos assim. Então, veja, é 1 milhão de empregos que estão sendo preservados. Não é? Verdade. Dava para ter um pouco de boa vontade e interpretar a Constituição a favor do emprego, porque a Constituição não pode ser contra o emprego. Então, essa é a questão. E a gente tem a expectativa otimista de que isso vai ser resolvido rapidamente. Hélio, está havendo uma mudança forçada, é claro, por causa da pandemia, na forma como nós estamos fazendo as nossas atividades laborais. Por exemplo, nós, professores, estamos aprendendo a gravar vídeos, levar esses vídeos para os alunos, ter um sistema de, digamos, de comunicação muito efetivo com os alunos, que nos perguntam suas dúvidas, nós reiteramos novamente as respostas, as aulas, enfim, e não somente nós como professores, há inúmeros, digamos, profissionais que estão em home office. Depois da pandemia, como é que você está vendo o mercado de trabalho e também as políticas públicas que o governo deverá colocar em andamento para, digamos, essa nova realidade? Como é que você está vendo isso aí? Manolo, é muito interessante. Eu outro dia li uma expressão que cabe direitinho aqui na situação, para descrever a situação do mundo, não é só do Brasil. O gênio não vai voltar para dentro da garrafa. Estampou a garrafa, é um mundo diferente. E você disse sobre nós, professores, a gente está aprendendo na marra, de repente, a dar aula à distância, né? E eu lembro, Manolo, é muito interessante, há mais de 10 anos atrás, no Departamento de Economia, eu pedi autorização para dar um curso, meu curso no semestre, um curso à distância. E a gente tem recursos lá, eu gravava as aulas, colocava as aulas na internet, os alunos tinham que fazer exercício. E os alunos foram muito mal na primeira prova. Então eles foram se queixar na diretoria, e eu fui chamado à diretoria e fui proibido de continuar essa experiência. Olha só. Departamento de Economia da nossa faculdade. Nossa a direção não me apoiou, né? E agora, todos os nossos professores na FEA e nas universidades do mundo inteiro são forçados a... É verdade que hoje a gente tem recursos que a gente não tinha naquela época, mas, na verdade, nós estamos aprendendo a trabalhar à distância. Então, há efeitos incrivelmente benéficos, né? Você já imaginou, Manolo, se nós aprendermos a dar nossas aulas à distância, a USP poderá ter milhões de alunos. Verdade. Quer dizer, nós vamos ganhar uma eficiência enorme, não é? Isso é uma das atividades. Isso está acontecendo em todas as atividades. As empresas foram forçadas a, em alguns dias, mandar todos que podiam para casa para fazer home office. Isso já vinha crescendo, já existia. A reforma trabalhista já estava prevendo, já estava dando base legal para isso, mas ainda estava muito lento. Então, esse desastre que aconteceu acabou apressando isso. Então, essa situação está provocando transformações enormes. Você pode imaginar, Manolo, reuniões de conselhos, reuniões de diretorias, e que antes as pessoas tinham que pegar um avião para ir fazer a reunião. Isso acabou, isso não volta mais. Muita coisa que se fazia no escritório não vai se fazer mais.
Quer dizer, isso acelerou um processo que eu chamo de horizontalização da produção. A empresa do século passado era vertical, ela fazia tudo em casa. Era uma estrutura hierarquizada, burocrática, e era eficiente, porque a tecnologia não permitia outro arranjo. Com o computador, com a internet, com a globalização, a estrutura vertical foi substituída pela horizontal. Então aí aparece a cadeia produtiva, por exemplo. E aí aparece a terceirização, e aí aparece o teletrabalho. E aí vem o Covid-19 e dá um empurrão nisso, quer dizer, a gente não volta mais. É um outro mercado de trabalho. Hélio, deixa só, infelizmente, estamos nos finalmente, mas conclua seu raciocínio. Bom, isso vai nos levar a repensar um monte de coisas, Manolo. Por exemplo, fica aqui só um temperinho. Políticas públicas no mercado de trabalho. Todas elas até hoje eram baseadas no vínculo de emprego. O vínculo de emprego não vai existir mais, mas vai existir trabalho. E o trabalhador precisa ser protegido. Então, as políticas públicas vão ter que ser redesenhadas totalmente. Nós não podemos abandonar o trabalhador, mas nós temos que dar para ele a proteção no mercado e não mais no emprego. Isso implica em mudanças na previdência social, no seguro-desemprego, no treinamento, na facilitação da migração entre as ocupações. Então, é um novo desenho, um novo direito do trabalho, né? É um novo mundo que se abre, que foi acelerado por causa dessa pancada que a gente está levando. Excelente. Professor Hélio, muito obrigado por sua participação aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E até o nosso próximo programa. É até sensacional, o próximo. Gostei muito. Pode contar comigo, Manolo. Muito obrigado e um abraço a todos os colegas. A você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.